Vamos embora para a segunda questão. Segunda questão, tema que eu acredito que é bastante provável de cair na prova do Enem desse ano. Equilíbrio químico, certo? E é um assunto que derruba muita gente, infelizmente pela falta de conhecimento sobre o conteúdo, sobre o assunto. Vamos embora? Segunda questão. Existe um mito de que a urina do homem tem odor mais forte que a da mulher. Esse mito foi criado porque banheiros masculinos normalmente têm cheiro pior que o dos banheiros femininos, mas a explicação é química e não biológica. A urina de ambos os sexos, quando exposta ao calor e umidade, libera amônia. O grande problema é que homens erram a mira e acabam urinando fora do lugar adequado. Com o calor do banheiro e a umidade do ar, a ureia se decompõe em amônia. Como as mulheres não erram a mira, seus banheiros não têm o cheiro forte de amônia. Beleza? E aí, o que é que vocês acham sobre esse tema? O que é que está relacionado com o odor mais forte na urina do homem e o odor mais fraco na urina da mulher? O texto diz, o texto é claro, não está relacionado à composição necessariamente, a diferença de composição química de ambas as urinas, certo? Existem fatores que influenciam nisso. Alguém pode me dizer que fator é esse? Vamos lá, galera. O que é que interfere diretamente no aumento do odor dentro dos banheiros masculinos? Então você vê aí, ó, a reação de decomposição da ureia, certo? A ureia seria essa substância aí, ó, H2N ligado a um C dupla O, mais água se decompondo em amônia e CO2. Dupla seta. Essa dupla seta significa o que, Elber? Essa dupla seta significa uma reação reversível. Reação reversível. Elber, o que seria uma reação reversível? Uma reação que se processa em ambos os sentidos. Reagente se transforma em produto, produto se transforma em reagente. E o que é que espontaneamente esse tipo de reação tende a fazer? Tende a atingir o equilíbrio químico. E quando é que esse equilíbrio químico é atingido? Vamos lá, responde para mim. Qual é a condição que indica o equilíbrio químico de uma reação reversível? Existem duas. Quais são as duas? Vamos lá, galera, vamos participando, vamos interagindo. Quais são as duas condições que influenciam, que caracterizam o equilíbrio químico de uma reação reversível? Beleza? Isso mesmo. Velocidade. Que velocidade? A velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Quando essas velocidades se igualam, isso caracteriza o equilíbrio químico. Existe alguma outra coisa que caracteriza o equilíbrio químico para eu saber? Sim. Qual, Elber? A concentração. Quando a concentração de todos os participantes permanece constante, a gente diz que a reação reversível atingiu o equilíbrio químico. Então, recapitulando, quais são as duas condições para o equilíbrio químico ser atingido nas reações reversíveis? Velocidades direta e inversa serem iguais e concentrações de todos os participantes permanecerem constantes. Beleza? Vamos ver o que é que o texto continua falando e o que é que ele pede. Sabendo que essa reação é endotérmica, sublinha aí para mim, reação endotérmica, vamos lá. Para que o cheiro da amônia diminua, pode ser usado nos mictórios. Então, vê só, você está com uma reação reversível, uma reação que se processa nos dois sentidos, certo? Onde, de um lado, você tem amônia e gás carbônico, e do outro lado, você tem ureia. O que foi que o texto falou em relação a essa reação? O texto afirma o seguinte, voltando rapidinho. Sabendo que essa reação ela é endotérmica, então ele está se referindo à reação direta. Se uma reação reversível é endotérmica, no sentido direto, obrigatoriamente, automaticamente, essa reação será exo no sentido inverso. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que a gente está se deparando aqui? A gente está se deparando com a questão de equilíbrio químico e com fatores que alteram esse equilíbrio. Isso é chamado deslocamento de equilíbrio ou princípio de Le Chatelier. O que foi que esse cara viu? Esse cara viu que quando uma perturbação externa altera esse equilíbrio, o próprio sistema desloca-se no sentido de diminuir a intensidade dessa perturbação. E quais são esses fatores, Eva? São três: temperatura, concentração e pressão. É bem catalisador. Catalisador não altera o sentido, não desloca o equilíbrio, não? Não. O que é que o catalisador faz nessa condição? O catalisador estimula apenas que o equilíbrio seja alcançado de forma mais rápida. Beleza, Elber? Compreendi. Então, me explica aí como esses três outros fatores que tu citou alteram o equilíbrio. No caso da temperatura, toda vez que a temperatura aumenta, a reação é deslocada para o sentido endotérmico. E quando a temperatura diminui, sentido exotérmico. Concentração. Toda vez que você aumenta a concentração de uma substância,
essa reação, esse sistema reversível, desloca no sentido oposto ao da substância acrescentada. E se você diminui, se você retira, o sistema desloca-se no mesmo sentido da substância removida. Por último, qual seria o último fator? Pressão. Quando é que a pressão interfere? Quando é que a pressão desloca o equilíbrio? Quando existe uma diferença entre quantidades gasosas entre reagentes e produtos. E altera de que maneira? Quando você aumenta a pressão, ocorre um deslocamento no sentido de menor volume gasoso. E quando você diminui a pressão, ocorre um deslocamento no sentido de maior volume gasoso. Beleza? Então vamos ver o que é que as alternativas passam. Vamos lá? Letra A. Lembra que o texto pede para diminuir o odor da urina, ok? O que é que a gente deve fazer para diminuir o odor da urina? Adicionar gelo. Quando a gente adiciona gelo, a temperatura vai diminuir. A temperatura diminuindo, o que foi que eu comentei contigo agora há pouco? Quando a temperatura diminui, desloca no sentido exotérmico, ou seja, é deslocar para a esquerda. E se aumentar a temperatura, desloca para o sentido endo, que nesse caso desloca para onde? Para a direita. Por isso que em dias muito quentes, por exemplo, quando a galera urina de forma mais educada na rua, é comum você sentir a intensidade do cheiro mais forte. Por quê? Porque como a temperatura aumentou, vai deslocar no sentido endo, estimulando a produção da amônia, que é a substância que está diretamente relacionada com o mau cheiro. Beleza? Por isso que é comum também em micropóreo masculino a utilização do gelo, para quando esse xixi, quando essa urina tocar no gelo, a temperatura dela baixar, temperatura baixando, desloca no sentido exo, consumindo essa substância, que é a que está relacionada diretamente com o mau cheiro. Beleza? Vamos lá. Gelo, pois desloca o equilíbrio para a direita. Falso. Se eu adicionar gelo, a temperatura diminui e desloca no sentido exo, que para essa reação está para que lado? Para a esquerda. Beleza? Então letra A, falso. Não vou nem ler o resto. Letra B. Gelo, pois desloca o equilíbrio para a esquerda. Tranquilo. Gelo diminui a temperatura, desloca no sentido exo. Para onde? Para a esquerda. Além de gelo, a questão está falando também da utilização do limão. Eu já fui em alguns bares, já fui em alguns restaurantes e vi que é comum colocar em banheiros masculinos, além do gelo, naftalina ou rodelas de limão. O que é que o limão tem a ver com isso? Essa substância aqui, ó, pessoal, que segundo o texto é a substância responsável pelo mau cheiro, essa substância aqui, ela tem caráter básico. Isso é o que a gente chama de uma base de Lewis. E o que foi que a gente aprendeu? O que é que a gente vê em sala de aula? Que toda substância de caráter básico, quando reage com um ácido, sofre uma reação chamada reação de neutralização. Então, a finalidade do limão é consumir essa substância, reagir com ela, porque ela tem caráter básico, e consumindo essa substância, o que é que vai acontecer? Consumo de amônia, o mau cheiro diminui. Então, por isso que se utiliza gelo ou limão. É só para finalizar, a questão não fala. E a naftalina? O que é que a naftalina tem a ver com isso que eu já vi em banheiros masculinos? A naftalina é um sólido bastante volátil. Então, quando o cara coloca a naftalina nos banheiros masculinos, por ela ser um composto bastante volátil, ela engana o cheiro, ela diminui o cheiro da amônia no ambiente. Por quê? Porque ela está volatilizando constantemente. Aí é mais fácil você sentir o odor da naftalina do que o odor da amônia. Beleza? Então vamos lá, letra B. Gelo, pois desloca o equilíbrio para a esquerda, certo? E limão, que é ácido e reage com amônia, que é o quê? Básica. Então a alternativa B seria a alternativa correta. Beleza, galera? Tranquilo?